Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo continue abençoando suas vidas hoje e sempre. Tudo bem com vocês? Leandro Alves falando. É sempre uma honra poder estar aqui mais uma vez para falar do amor de Deus e de suas grandezas. Dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, que se estende de geração em geração. Você que não me conhece, me chamo Leandro Alves, sou criador de conteúdo cristão aqui nesta plataforma. Desde já, se você não me segue, te convido a me seguir, certo? Inscreve-se lá no canal, ative o sino de notificações, dá um joinha se caso o conteúdo que for divulgado aqui neste pequeno canal lhe agrade, tá certo? Hoje iremos falar um pouco mais no quadro de curiosidades bíblicas sobre um assunto muito importante que vem repercutindo em todo o cenário cristão, né? Nós sabemos que o anseio da igreja, que o socorro da igreja, ou a esperança, melhor dizendo, é o termo certo. A esperança da igreja é de que um dia o Senhor venha arrebatar a sua igreja. E isso é promessa, porque o próprio Cristo ele disse: olha, eu vou para o meu Pai, vou preparar-vos o lugar, para que aonde eu estejais vós também. Essa é a nossa esperança. Então você sabe que o assunto que vai ser dito aqui nesta noite vai ser de grande importância, de suma importância, certo? Eu não sou aquele expert em escatologia bíblica, tá certo? Estou engateando, estou pesquisando, mas é algo que remete-nos aos nossos dias atuais, é algo que seria bom nós pararmos um pouco e analisarmos, prestarmos atenção em todos os cenários que vem acontecendo e para que nós venhamos ter entendimento do que o livro de Apocalipse ou o livro das Revelações falam para nós, tá certo? Que Deus em Cristo continue abençoando suas vidas. Minha gratidão a todos, forte abraço. Vamos ao vídeo. Queridos irmãos, eu gostaria de salientar a vocês ouvintes que tudo que for dito aqui neste quadro de curiosidades bíblicas, tudo que for falado aqui por mim, tudo é feito com embasamento em pesquisas. Não é aquilo que eu pego de qualquer maneira para poder passar para vocês. Muito pelo contrário, tudo que for dito aqui, antes de ser dito qualquer coisa aqui neste pequeno canal, é tudo feito com embasamentos em pesquisas, lendo livros e analisando as Sagradas Escrituras, tá certo? Pois bem, o assunto que iremos abordar aqui nesta noite, como já havia dito, é um assunto que é muito interessante e, porém, faz parte de uma das matérias que é a matéria do campo teológico, que, na minha opinião, é a mais complexa de todas. Tudo aquilo que remete-nos ao fim dos tempos, ao Apocalipse, a matéria de escatologia, certo? Eu quero deixar claro aqui para vocês que eu não sou doutor em escatologia, muito pelo contrário, apenas um estudante das Sagradas Escrituras que busca respostas, que busca conhecer mais um pouco das Sagradas Escrituras no que diz respeito ao livro de Apocalipse, tá certo? Então, tudo que for dito aqui é com embasamento em pesquisas, tá certo? Logo após da série de estudos que eu vou falar para vocês aqui nesta noite, eu vou estar falando o meu posicionamento sobre aquilo em que eu acredito. Amém? Vamos lá? Queridos irmãos, neste momento eu gostaria de lhes fazer uma pergunta. Quem será as duas testemunhas de Apocalipse? Onde está registrado, Leandro? Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 3 até o versículo de número 13. Então gostaria que vocês interagissem aí conosco em nosso canal, tá certo? Até mesmo para nível de conhecimento, ok? Quem será as duas testemunhas de Apocalipse, capítulo de número 3, capítulo de número 11, versículo de número 3 ao versículo de número 13. Eu quero desde já falar logo de antemão aquilo em que eu acredito, certo?
segundo a Bíblia, segundo alguns estudos, tá certo? Baseado, meus queridos, no texto, lá no escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, está escrito assim: e aos homens foram destinados a morrer uma só vez, seguindo depois da morte o juízo. Este é o melhor respaldo para que eu possa transmitir para vocês o meu posicionamento. E no tocante às Sagradas Escrituras, no que diz respeito ao tema em questão, certo? Em cima deste livro base, esse respaldo bíblico, eu gostaria de dizer para vocês que talvez não é uma confirmação de que sejam, mas de que talvez as duas testemunhas que se refere o livro de Apocalipse, capítulo de número 11, são Elias e Enoque, pelo simples fato dessas duas pessoas não terem experimentado da morte. Ah, Leandro, me prove aí na Bíblia que eles não experimentaram a morte. Pois bem, abra sua Bíblia aí comigo. A minha Bíblia já está aqui aberta, ok? Mas eu gostaria que vocês abrissem aí as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 24. Aqui é o que diz respeito a Enoque, tá certo? Olha o que o texto bíblico diz em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 24. Acompanhe-nos aí nessa jornada em nome de Jesus. Veja só o que ele diz. Gênesis 5, 24. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Vejamos agora a passagem bíblica que remete à história de Elias, que está registrado no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Veja agora o que aconteceu com Elias. Todos nós conhecemos a história, mas não custa nada pincelarmos e comprovarmos, biblicamente falando, de que Elias também não experimentou da morte física. Vamos lá. Veja só o que diz o segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, versículo de número 12. E Eliseu viu isto e bradou: meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu. E ele agarrou as suas próprias vestes e rasgou em 2 pedaços. Tá certo? E a primeira referência base, onde comprova aquilo que eu acredito, aquilo que eu acabei de passar para vocês, biblicamente falando, está no escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27. Olha só o que está escrito em Hebreus 9, 27. Olha só. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, ou o juízo. Ok? Então eu quero já deixar claro aqui para vocês que eu acredito que talvez as duas testemunhas citadas em Apocalipse, capítulo de número 11, sejam Elias e Enoque. Vamos lá para as próximas correntes, para as próximas pessoas que acreditam ou têm uma percepção totalmente oposta daquela que eu tenho. Lembrando que o intuito de eu estar passando outros posicionamentos, outras correntes de pensamento, não é o intuito de ofender, mas o intuito de informar as duas classes de pessoas que trabalham com esses tipos de corrente, e cada uma tem a sua finalidade, mostrando biblicamente aquilo que acham ou aquilo que realmente é. Tá certo? Vamos lá. Queridos irmãos, antes de eu mostrar para vocês o que é que outras pessoas na área teológica acreditam, nas correntes que essas outras pessoas acreditam, eu gostaria de fazer-lhes a próxima pergunta, tá certo? Na sua opinião ou no seu entendimento, qual é ou qual será a função
das duas testemunhas? Você sabe me responder? Vou dar um tempo aí para você me responder, tá ok? Pois bem, queridos, as duas testemunhas ministrarão na terra na primeira metade da grande tribulação, ok? As duas testemunhas ministrarão na terra na primeira metade da grande tribulação. Vejamos aqui comigo em Apocalipse, no livro das Revelações, no seu capítulo de número 11, versículo de número 3. Observa aí comigo, lendo as Santas Escrituras, para você entender o que é que eu quero lhes informar nesta noite. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 3. Olha só o que as Sagradas Escrituras dizem a respeito disso. Vamos lá. Olha o que ele diz. Declara: e eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco de crina, ok? 1260 dias equivale a 3 anos e meio, ok? Vamos agora, meus queridos, para algumas correntes, certo? Que alguns estudiosos bíblicos acreditam no que diz respeito de quem são as duas testemunhas citadas em Apocalipse, capítulo de número 11. Vamos lá, nos acompanhe. Pois bem, queridos irmãos, vejamos agora a ótica de algumas pessoas que acreditam, certo? Com relação a este assunto sobre as duas testemunhas citadas em Apocalipse, capítulo de número 11, tá certo? Algumas dessas pessoas acreditam que essas duas testemunhas sejam nada mais e nada menos que Moisés e Elias, tá certo? Vejamos aí como é a ótica deles com relação ao assunto em questão. Vamos lá? Nos acompanhe em nome de Jesus. Pois bem, queridos, vamos observar aí o que é que essas pessoas acreditam. Desde já, eu gostaria de convidar vocês que são simpatizantes do assunto e que gostam de estudar sobre o assunto, que, se possível, anota aí no caderno ou na prancheta, para que vocês possam pesquisar mais, ou que este vídeo, na sua totalidade, ele venha servir de uma âncora, ou até mesmo para clarear mais a sua mente e enriquecer mais a sua pesquisa, se é que você está pesquisando sobre esse assunto, tá ok? Vamos lá aprender um pouco em nome de Jesus. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Essa descrição tem um rico simbolismo. Na verdade, João vê essas duas testemunhas como características desses dois profetas. Elias é apresentado nos versos 5 e 6, e Moisés é representado no verso 6, parte B. Tá ok? Queridos, ainda outros entendem que eles falam do Antigo e do Novo Testamento. Assim entende Martyn Lloyd-Jones. Vamos saber um pouco, antes de entrarmos no assunto, quem é ou quem foi esse senhor, Martyn Lloyd-Jones. Vamos lá? Então, queridos irmãos, vamos falar um pouco sobre este homem, tá ok? Se possível, anota aí também para não esquecer. E se tiver curioso sobre esta pessoa em questão, entendeu? Vamos lá incrementar um pouco mais nessa pesquisa, ok? Vamos aprender em nome de Jesus. Veja só, David Martyn Lloyd-Jones foi um teólogo protestante calvinista de origem galesa que foi influente na ala reformada do século XX. Por quase 30 anos, foi o ministro da capela de Westminster, em Londres. Nascido em 20 de dezembro de 1899, em Cardiff, Reino Unido, faleceu em 1º de março de 1981, em Ealing, Londres, Reino Unido. Tá certo? Esse aí é o David Martyn Lloyd-Jones, tá certo?
um teólogo protestante calvinista de origem galesa que foi influente na ala reformada do século XX. Aí segue as imagens nas fotos que você podem ver nesta ilustração, tá ok? Vamos lá. Queridos irmãos, a posição reformada entende sobre o assunto que eles falam do testemunho da igreja, tá certo? É o que nós iremos ver aqui agora ao decorrer deste vídeo, certo? Mais uma vez eu friso para vocês, pega o lápis, pega a caneta, anota no papel essas informações que vai servir de grande valia para você e no final de toda a pesquisa você vai tirar suas próprias conclusões e vai compartilhar conosco aí nos comentários qual a sua posição sobre o assunto, tá certo? Vamos comigo? Pois bem, queridos, vamos observar o que a posição reformada diz sobre o assunto em questão. Acompanhe comigo aí essa breve pesquisa. Vamos lá? Veja só o que é que ele diz. Moisés e Elias, a lei e os profetas, representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo. O povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo. O povo de Deus é chamado em Apocalipse de 12 tribos, de 7 candeeiros, de reis e sacerdotes. Agora é chamada de santuário de Deus e também de duas testemunhas. Duas testemunhas era o método usado por Cristo para o testemunho ao mundo. Vamos observar daqui a pouco no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1. Uma questão só recebia validade pelo testemunho de duas pessoas. Tá ok? Agora, queridos, vamos observar o que diz o texto em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1. Daqui a pouquinho estarei passando aí os respaldos para você, para que nós possamos ler juntos as Sagradas Escrituras em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1. Deus abençoe. Pois bem, queridos irmãos, vamos ver o que está registrado no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1. Nos acompanhe nessa breve leitura em nome de Jesus. Vamos lá. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outras 70 e os enviou de 2 em 2 adiante de si, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Bendito é o nome do Senhor. Então, queridos, comprova a tese dessa pequena parte, tá certo? Do que a ala reformada entende sobre o assunto em questão. Mas vamos já terminar para que esse vídeo não possa ficar muito extenso, tá ok? Vamos à conclusão, adiantar essa conclusão deste vídeo. Pois bem, queridos irmãos, vamos dar continuidade, pois brevemente já estaremos terminando, tá certo? Como eu te falei no início, essa matéria de escatologia é uma matéria muito complexa e o que eu estou fazendo é apenas um resumo do resumo do resumo, para que não venha também ficar muito enfadonho aos ouvintes. Mas vamos concluir em nome de Jesus. Vamos lá. Essas duas testemunhas falam da igreja como uma poderosa agência missionária durante toda a época evangélica presente. Isso pode ser provado como segue. Primeiro, as duas testemunhas são duas oliveiras e dois candeeiros. Estas duas figuras são encontradas no livro de Zacarias, no capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 7, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciam a palavra no poder do Espírito para restaurar a Israel. Essas duas oliveiras e esses dois candeeiros são símbolos da palavra de Deus, proclamada pela igreja. Segundo, assim como os missionários eram enviados de 2 em 2, assim a igreja cumpre a sua missão no mundo. Terceiro,
Assim como o fogo do juízo e condenação saiu da boca de Jeremias, registrado no livro de Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 14, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios. Quarto e último, assim como Elias orou e o céu fechou-se, e Moisés recebeu autoridade para converter a água em sangue, assim também, quando o mundo rejeita a mensagem da igreja, ele se expõe ao juízo de Deus. Somos perfume de vida para a vida e aroma de morte para a morte. Bendito é o nome do Senhor Deus. Pois bem, queridos irmãos, aqui se encerra essa pequena pesquisa do quadro de curiosidades bíblicas, disponíveis aqui neste pequeno canal, tá certo? Mais uma vez eu quero já salientar que o que foi finalizado agora é o posicionamento das pessoas que estão na ala reformada. Lembrando que eu não tenho nada contra essas pessoas, são nossos irmãos em Cristo Jesus, porém temos as nossas pequenas divergências nos quesitos teológicos, tá certo? Eu já disse logo no início que eu acredito que as duas testemunhas talvez sejam Enoque e Elias, baseado no que está escrito na carta do escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, onde o escritor bíblico ele vai dizer que ao homem foi destinado a morrer uma só vez, seguindo-se depois da morte o juízo, tá certo? E você vai ver ao decorrer do início do vídeo, tá certo? O meu posicionamento sobre o assunto. Vou dizer lá as referências bíblicas que comprovam que essas duas pessoas não experimentaram a morte física. E pelo que está escrito em Hebreus, tá certo? Eu acredito que talvez sejam essas duas pessoas que serão as duas testemunhas registradas em Apocalipse no capítulo de número 11. Pois bem, queridos, eu não costumo muito, te peço até perdão por isso, eu não costumo muito divulgar as minhas fontes de pesquisas, tá ok? Mas toda essa pesquisa, se você não tiver e quiser adquirir, é só pesquisar no Mercado Livre ou então ir em uma editora, tá certo? Apesar de que eu li alguns livros, em especial esse livro aqui da CPAD, tá certo? Daniel e Apocalipse, do autor, do saudoso pastor Antônio Gilberto. É uma das referências, tá certo? É um dos meus livros para pesquisa no que tange a questão escatológica, tá certo? E sobre essa questão da ala reformada, tá certo? Sobre o posicionamento desse pessoal, em especial o posicionamento do homem chamado David Martin Lloyd Jones, tá certo? A sua biografia eu pesquisei no Wikipedia, tá ok? Bendito é o nome do Senhor. E esse assunto que eu passei para vocês, vocês podem pesquisar até em PDF, caso vocês tenham a curiosidade, tá certo? Foram extraídos do livro Comentários Expositivos da editora Agnus, Estudo no livro de Apocalipse, do autor pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, tá certo? Essa é a fonte de minhas pesquisas, tá ok? Então eu procuro ver pessoas cultas mesmo, pessoas inteiradas no assunto. Então, mediante a toda essa informação que eu estou passando para vocês, eu gostaria que, se possível, você deixasse aí nos comentários qual é o seu posicionamento sobre o assunto. Que Deus em Cristo continue abençoando suas vidas. Minha gratidão a todos. Forte abraço. Deus abençoe.